fundo você ouve Lugar Nenhum, de uma banda de rock que é considerado equivalente aos Titãs em Portugal. Gostei do som, tem como ouvir mais um pouquinho, não? Rock português. Estamos falando hoje da relação entre Brasil e Portugal com o historiador Gerson Guimarães, neste Frequência Baiana de hoje. E o poeta e escritor Adriano Costa relata algumas modificações na nossa língua. Em 1725, em Portugal, o Marquês de Pombal foi elevado à categoria de ministro das Relações Exteriores. E como o Brasil já estava dividido em 3 países, era o Reino do Maranhão, o Grão-Pará, o Reino do Norte e o do Sul. Ele então proibiu, mandou a esquadra portuguesa no Maranhão e prendeu o vice-rei, tirou todas as propriedades deles que eles tinham lá, e no Sul já estava mais controlado. E, da mesma maneira, já se falava uma língua no Brasil diferente da língua portuguesa, que era a língua geral. Essa língua geral já era escrita, era uma mistura do português com o tupi e o guarani. Porque ao longo do tempo a gente passou a ter um português diferente em cada parte do país, ao ponto de dizer que o português mais bem falado é neste ou naquele estado. As distâncias geográficas aí facilitam, né? Os contatos da Bahia com os dialetos africanos, os sincretismos que vão acontecendo na língua, a aproximação do Sul já com as línguas europeias, isso vai fazendo com que se criem sotaques, na verdade, né? São sotaques diferentes, mas de uma mesma língua, né? Não chegam a ser dialetos. No nosso caso, no Brasil, nós temos sotaques diferentes e que vão definindo o modelo de se falar. Claro que aí vão se criando os estereótipos que a gente já conhece, que o da Bahia é puxado, é uma coisa que já o sulista fala porta, né? O interior de São Paulo. Então vão se criando as diferenças normais de qualquer país tão grande. O Brasil é um país imenso e por isso não poderia ter uma língua. A Itália tem diferença de dialetos, que é um país pequeno. O Brasil não poderia ficar de fora dessa divergência. E para quem ligou o rádio agora, a gente conversa com o historiador Gerson Guimarães nesse Frequência Baiana, em que a gente fala das influências mútuas da relação entre Brasil e Portugal. Falando ainda sobre a língua, esse chiado do pastel, que o carioca e o baiano também tem, vem lá de Portugal ou não? É acaso? Não, isso eu acredito que tem a ver mesmo com as distâncias, as criações regionais, são os regionalismos que acontecem, não tem a ver, se bem que a presença da família real no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e Portugal e em Salvador, pode ser que tenha provocado algum tipo de coisa, mas não, isso aí eu acho que vem do regionalismo mesmo. A dinâmica mesmo da língua, né? Da língua que vai modificando, vão surgindo as gírias, vão nascendo as mudanças, muito natural nas línguas vivas, né? Nós temos uma língua viva. Agora, e a questão da piada, hein? Pois é, porque tanta piada com português fazem tanto sucesso. Você diria que as diferenças de língua podem ter servido também para isso? A gente acha engraçado, né? A gente acha engraçado. Agora ouvimos uma banda de rock, todo mundo achou engraçado. Não é estranho isso. É porque pra gente tá acostumado a ouvir o rock ou em português, ou em nosso português, ou em inglês. E só pra explicar estranho, que eu falei estranho, é a nossa reação diante disso. Devia ser natural, todo país deve ter sua música, sua cultura. Eu acho que a coisa do que a historiografia produziu, dos momentos históricos de Portugal, a maneira como aconteceram os fatos, nos ajuda a piada. Agora, nós fazemos piada de loiras, nós fazemos piada fazem piada do baiano. Então, no caso, eu acho que tem a ver também com a coisa da resposta de alguém sobre um povo que dominou você. E a única maneira que você encontra o povo baiano é muito criativo, é através da piada. E talvez com o comerciante português que lhe cobrou caro, ou lhe cobrou uns juros. Aí isso vai se criando ao longo do tempo e o povo cuida de dar vertentes diversas para isso. Eu acho saudável, eu acho que até um certo limite saudável, a brincadeira com isso, agora até um certo limite. Quando você começa a atingir... Você é historiador e eu estava falando agora há pouco do que a gente aprende na sala de aula, que às vezes acabam aí levando para o estereótipo. Não só a sala de aula, também a maneira que a mídia se retrata um certo assunto também acaba contribuindo para esses estereótipos. Os livros de história devem mudar daqui para frente? Estão mudando o que a gente aprendeu, o que eu aprendi há 10 anos na sala de aula, ainda é ensinado em sala de aula? Não, isso vem se reproduzindo ou vem mudando? Muito. Sobre Portugal mesmo, os jornalistas estão trabalhando muito, os arquivistas. Então, você, por exemplo, o Laurindo Gomes fez uma obra agora de 1808, chamada 1808, agora não, alguns 3 anos atrás mais ou menos, 1808 e 1824, que tem uma leitura
interessantíssima, muito bacana e que conta os relatos da vinda da família real para cá de uma maneira muito mais leve, que qualquer um pode ler, não precisa ser historiador para ler. Então acho que a historiografia, os livros didáticos estão mudando. Nós temos há 2 décadas que a ditadura acabou, então está muito mais fácil agora falar na sala de aula. As muitas mídias, né, a possibilidade de você pesquisar imediatamente sobre um tema. Então tudo está mudando, a história está ficando dinâmica também. Está muito bacana isso. Agora, qual a expectativa, a perspectiva sobre o que será essa relação entre os nossos países ao longo dos próximos anos, em termos de acordos, em termos de diplomas, enfim? Bastante otimistas, viu? O Brasil agora, esse é o ano do Brasil em Portugal e Portugal no Brasil. Um país não pode hoje ficar distante da ideia da globalização, da aproximação com outras fronteiras, com outras nações. E em relação a Portugal, é muito otimista. Eu acredito, aí uma opinião muito pessoal, de que nós vamos precisar muito desse apoio de Portugal para realizar a Copa do Mundo do ponto de vista da mão de obra especializada. Nós temos um déficit muito grande de mão de obra especializada para fazermos um evento como a Copa do Mundo. Então a ajuda de Portugal e de outros países do mundo com essa mão de obra é importante e eu conto com isso. E que seja uma coisa bilateral, que a gente possa também usufruir dessa Europa, quando a Europa melhorar dessa crise, e os Estados Unidos também, e o mundo todo. Acho que a gente precisa de fato globalizar. Claro. De forma real, não só globalizar economicamente, mas globalizar culturalmente também. A gente conversou hoje sobre a relação Brasil-Portugal com o historiador Gerson Guimarães, que nos ajudou nessa conversa. Muito obrigado, viu, Gerson? Eu que agradeço. Um grande abraço aos ouvintes da Band News FM. A gente conversa com o nosso colega Renato Cordeiro, que hoje saiu aqui do estúdio e foi atrás de um dos maiores nomes da música brasileira atualmente. Renato Cordeiro, conta tudo pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, Felipe Costa. Estamos aqui ao vivo falando direto da Varanda Delícia para conversar com a cantora Baby do Brasil e também com o guitarrista e idealizador do novo show da cantora Baby Sucessos, Pedro Baby, aqui no Frequência Baiana. Baby, o que te motivou a trazer de volta esse cancioneiro dos anos 70 e 80 nesse show que a gente vai ter aqui em Salvador no dia 9? Eu estou aqui muito feliz com meu filho, Pedro Baby, e foi um convite do Pedro. Ele queria me dar um presente, que há muito tempo eu queria que a gente estivesse tocando, e surgiu então essa ideia no coração dele, maravilhosa, que eu coloquei diante de Deus e falei: Senhor, se é de ti, dá o teu sinal. O sinal foi dado e aí nós tivemos que apertar os cintos, porque está sendo uma festa maravilhosa. E para aqueles que conheceram todos os sucessos, aqueles que viram também Pepeu tocando comigo, vão poder ver o Pedro comigo, que é um maior músico maravilhoso, é o diretor do show, e nasceu na minha barriga, e o talento do pai e da mãe junto, somado com aquilo que só Deus podia dar mesmo, né? Bom, aproveitando aí a deixa da Baby, eu vou perguntar inclusive aqui para o Pedro, como é que nasceu na cabeça dele esse projeto e também esse trabalho que eu suponho que ele fez também nessa direção musical, até como é que foi a seleção de repertório, como é que foi isso? Conta pra gente, Pedro. Olá, boa tarde a todos. Olha, primeiramente foi um prazer enorme assim, poder chegar na casa dela e chamar ela para participar desse projeto comigo. Era um presente que eu queria dar aos 60 anos dela. E eu também, que ela completou? Que ela completou em julho agora, recentemente. Eu também tinha muita saudade de ouvir na voz dela as canções que ela gravou, muitas coisas novos baianos. É uma coisa bem pessoal, assim, um presente que era para ela, acabou sendo pra gente, né? E a escolha do repertório, também eu quis, assim, mostrar a compositora, que eu acho que é uma forma nova dela chegar. Ela sempre foi uma grande intérprete, todo mundo sabe disso, mas pouca gente sabe as canções que ela escreveu. Então eu procurei focar nisso, para que o público conhecesse melhor a Baby que eu conheço. Pois é, inclusive, em alguns shows, acho que no Rio de Janeiro, inclusive, vocês abriram o repertório já com composição da Baby, né? Mas o sinal não foi, já foi de caso pensado, claro. E a gente já pode esperar, Pedro, um desdobramento que chegue, por exemplo, a um DVD? Como é que é? Olha, eu sempre acredito que o caminho natural das coisas é a gente estar registrando e isso chegar ao público de diversas formas. Eu procuro não ter expectativa, até para a gente poder curtir bem o momento. Mas eu acho que é o caminho natural, né? Isso andando, a gente registrando e juntando esse material todo para quem não teve oportunidade de ver, poder ver. Mas vamos aguardar. Bom, e já que ele estava aqui sinalizando, como a Baby estava sinalizando também, nós estamos num ano que é particularmente interessante para a Baby por dois motivos. Ela fez 60 anos e também
são os 40 anos do Acabou Chorar, que é certamente o mais cultuado, o mais celebrado de todos os discos do Novos Baianos. Eu queria te perguntar, Baby, se dentro do repertório aqui em Salvador, vai nos outra oportunidade de ouvir você cantar, por exemplo, a música tema, enfim, não sei se Mistérios do Planeta também vai entrar, o que é que entra do Acabou Chorar e que está fazendo 40 anos, ainda estamos em 2012? Olha, vai ser um presente aí para a galera. Eu não vou contar o que vai estar de Novos Baianos, que é para você, quando chega lá, começar a gritar de alegria. Mas esse presente todos vão receber. É a história, né? É a minha história também, minha escola de música, nossa escola de música também de Pedro, como João Gilberto, e outras, Caetano, Gil, todo mundo, Luiz Gonzaga, tem todas as nossas influências, e eu acho que o pessoal vai ficar muito feliz. Eu não quero contar. Tá certo, mas deixa eu perguntar então aqui sobre um dos destaques do show, que certamente é a presença do Caetano Veloso. Como é que nasceu essa presença, essa participação especial dele dentro do show? Caetano é um querido de longa data, né? Eu tinha 17 anos, ele 27, no início, quando ele escreveu sobre mim no Pasquim, naquela época, e nós ficamos amigos, fui na casa dele e na Pituba naquela época, quando eles estavam indo embora do país, assisti o Barra 69, foi ali também que eu conheci o Pepe, o Gil, e nós temos uma longa estrada maravilhosa até o momento em que ele compôs O Menino do Rio para eu cantar. Então o Pedro, na capa do Menino do Rio, é aquele bebê que está no meu colo, uma fralda prateada, eu segurando ele com o SNZ embaixo, assim, agarrado na minha perna, a Sara, a Nana e a Zabelê. E nesse tempo todo, o Menino do Rio se transformou mesmo num clássico da música brasileira, como se fosse assim, a versão masculina, né, de Garota de Ipanema. E tudo isso cada vez mais nos deixou próximos, eu e o Caetano, dentro desse contexto nacional, musical, cultural. Não poderia faltar o Caetano nesse momento na minha retomada de cena, porque Menino do Rio, além de tudo, é uma música profética. Eu canto para Deus proteger-te, né? E um dos clássicos da música brasileira mais lindos de Caetano. E eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite, no Rio de Janeiro esteve conosco, e aqui em Salvador também nós vamos ter esse privilégio, né, esse presente de Caetano conosco no palco. Bom, e já que você falou em retomada, deixa eu perguntar, essa retomada é uma retomada pontual, ou a gente pode esperar que a sua carreira vai, de alguma forma, trilhar um pouco da linha que o seu cancioneiro dos anos 70 e 80 tinha como perfil? Bem, foi tudo, como você sabe, eu também sou pastora, eu brinco que sou uma popstora, né? Eu tenho todo o meu envolvimento com Deus de uma forma super matrix, e tudo que está acontecendo foi muito orado, jejuado, joelho no chão, pedindo a Deus que eu não fizesse nada que me distanciasse dele, ou que me trouxesse qualquer tipo de guerra espiritual, problema, ataque. E eu me coloquei sempre à disposição desse projeto Matrix de Deus com a Terra. E eu tive uma palavra de Deus maravilhosa, que era para eu entrar na Babilônia com a unção de Daniel. Isso é um papo muito louco, que muita gente que está ouvindo agora está sabendo do que eu estou falando. Então, o que vai acontecer está na mão de Deus, né? Toda a minha história, eu só tenho a agradecer a Deus, é muito linda. Tudo que eu estou fazendo está consagrado a Ele, e eu creio que o que Deus vai fazer com tudo isso vai ser algo maravilhoso para uma juventude, para uma galera que está chegando, e sabendo da minha história, da minha vida, dos meus filhos, desse filho maravilhoso que é esse músico de excelência, que é o Pedro, que eu estou com a maior honra de estar tocando com ele. Graças a Deus a gente está podendo se olhar no palco e dando essa risada toda, está vivendo junto, e eu vendo os solos deles, que eu toquei com o pai dele, o Pepeu Gomes, né? Grande guitarrista, Pepeu Gomes, um dos maiores do mundo, e hoje está com meu filho do meu lado, mais alto que eu já não posso mais pegar ele no colo, quem pega no colo é ele a mim, e eu poder dizer para todas as pessoas, inclusive do gospel, fiquem super tranquilos, que Deus está na direção disso tudo, e com certeza tudo isso vai estar comigo sempre. E de hoje em diante, nós não temos que ter mais aquelas barreiras que nós tínhamos, entendeu? Nós temos que ter de Deus e saber o que Deus tem pra gente e o que Ele quer da nossa vida. Ok, a gente conversou aqui com o guitarrista Pedro Baby e também com a cantora Baby do Brasil sobre o Baby Sucessos, show que acontece já no dia 9 aqui em Salvador e que traz de volta o cancioneiro dos anos 70 e 80 da cantora Baby do Brasil. Queria agradecer muito aqui a participação do Pedro aqui no Frequência Baiana. Grande prazer participar. Muito obrigado. E também a cantora Baby do Brasil. Muito gostoso falar com vocês, que Deus abençoe a todos e vamos para essa festa que vai ser um máximo.